Fala galera dos 8 bits, meu nome é Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Na segunda metade da sessão 16 a gente corrigiu dois problemas de corrupção na tabela de sprites. Liga lá seu MSX que depois da vinheta eu mostro pra você como foi. Fala galera dos 8 bits. Na sessão 16 do workshop a gente implementou o marcador de pontos do nosso jogo. Para implementar esse efeito a gente usou sprites, mas no caminho da implementação a gente encontrou dois problemas da biblioteca Fusion C quando ela está tratando o MSX1. Um desses problemas está relacionado com a velocidade de acesso ao VDP. O outro problema está relacionado com o tratamento dos registradores do VDP. Nesse vídeo a gente mostra a segunda parte da sessão onde a gente corrige esses dois problemas. Vale a pena assistir o workshop desde o início. Se você descer aqui embaixo, você vai encontrar na descrição do canal link para todos os vídeos desde o início do nosso desenvolvimento. Vale a pena lembrar que o workshop é gratuito, mas se você quiser colaborar com a iniciativa, eu vou deixar aqui alguns links que você pode usar para fazer sua contribuição. Outra forma de colaborar é descendo aqui, dando joinha no vídeo e fazendo seus comentários, ou se inscrevendo no canal e apertando o sininho, assim você vai receber a notificação toda vez que eu liberar um vídeo novo. Vamos ver como foi a segunda parte da sessão 16? Agora vamos lá de novo, compila e executa no Hotbit. O que aconteceu? Vamos mudar aqui para o nosso Hotbit. Cadê? Sharp Hotbit. Start. Agora, olha aqui, pessoal, ó, nessa tela inicial aqui. Olha aqui os caracteres que estão virando sprites, ó. Peraí. Não era a carinha que estava aparecendo lá? Não era o joguinho de baralho que estava aparecendo lá? Então, ó, é exatamente esses caras aqui. Por quê? Quer ver uma coisa? Aí definindo a tabela de padrão. Olha aqui, vamos lá, ó. Agora vamos abrir o debugger aqui, ó. Vou conectar. Ele redefiniu embaixo também ali, né? Todos. Oi? Ou não? Não, Aqueles esse aqui, azuis. não, esses aqui são os padrões do MSX, do Hotbit. É que eles são diferentes do Japinha, do Turbo R, mas eles são outra coisa. Então, ó, eu abri aqui o MSX Debugger, conectei, dei pause aqui, apareceu o pause aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Com ele pausado agora, vou vir aqui em View, VDP, registros do VDP. Abram, quem tiver com ele aberto aí, abra, quem não tiver, deixa que eu abro daqui, o nosso querido manual do VDP aqui, 9918. Se a gente vem aqui, ó, ele tem uma seção que fala de como escrever nos registros, não sei o que, parará, parará. E ele cita aqui, ó, registro 0, registro 1, registro 6. Registro 6 diz para o VDP onde que é o starting address, né, qual é o endereço de início, da tabela de padrões de sprite. Que deve ser, quanto? 3800. Deixa eu vir aqui. Aqui ele tá emulando o MSX1, mas ele está configurado para
para usar o 9958. Vou passar aqui para esse cara aqui. Tá aqui, ó, o registro 6 está com tudo zerado. Na hora que tem um bit on, ele fica com um quadradinho em volta, certo? E ele está com tudo zerado, ó. Né? Tá vendo que ele está zerado? Esses 3 bits aqui, olha aqui, ó, olha aqui embaixo, ó. Sprite Pattern Generator. Ele estava assim, Sprite Pattern Generator Table. Tá aqui, ó. Tá zerado. Esse cara aqui deveria ser o 3800, que é o que ele fica quando você seta esses 3 bits aqui. Que é o que ele tem quando, vamos soltar o pause aqui. Manda rebootar o emulador. Vamos dar um pause aqui agora. Demos um pause. Agora está com 3800. Né? Então o que acontece? Na hora, tirei o pause aqui, ele vai entrar no nosso programa e vai mostrar a tabela ali, ó. Entrou, mostrou a tabela. Na hora que ele mostra a tabela, vou dar o pause aqui. Pausou. Ué, agora está com 3800. Eu achei que ele já ia não estar. Deu refresh. Tá aqui, ó, tá zerado. É. Era um problema de atualização aqui. Mas está zerado, né? Então o que a gente quer fazer? Vamos tentar descobrir quando é que ele zera. Mas o engraçado, então, isso aí você olhou também com o GT e no GT não zera, né? No GT não zera e eu já sei o motivo e não é para zerar mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou colocar um breakpoint aqui. Aliás, vou carregar o arquivo de símbolos. Add 1053, 1037, tá aqui. Tá? Carreguei o arquivo de símbolos. O que é o arquivo de símbolos? Ele traz para mim os nomes das coisas que tem no programa. Né? Agora eu posso vir aqui, ele conhece agora o que é, por exemplo, o underscore main. Né? Conhece o underscore main. Vou mandar ele parar na hora que chega no início do nosso main. Vou tirar, vou rebootar. Ele vai começar, ele tem que parar. Dar o símbolo de pausa aqui na hora que... Ó, break, não é por símbolo de pausa. Plaquinha de parou, ó. Chegou no nosso main. Tá aqui, ó. Main. Tá? Engraçado que esse treco tá errado. Ele não tá atualizando aqui por algum motivo. Vamos fazer uma coisa. Vamos passar pelo screen para ver se ele atualiza. Então eu vou andar aqui, ó. Chama o keysound para tirar o beep, o tech da tela. Chama o screen, chama o width. Passamos por todos eles. Vamos ver o que aconteceu aqui. Beleza, ele reconfigura aqui o 3. Eu acho que estava com 0 porque talvez estivesse em screen 0. Não estava em screen 0 porque ele não botou em screen 0. Acho que o Hotbit não botou em screen 0, né? Botou em screen 1. O Hotbit screen 1, se eu não me engano. Aquela com menos... que aparece com símbolos cortados. Com símbolo cortado é screen 0. Cara, se eu não me engano, é que não tem borda, eu acho. Não, beleza, então pode ser isso. Tá? Porque se estava botando e ele estava em screen 0 não tem pattern table, ele provavelmente zerou esse. Mas então beleza, faz um teste lá no celular. Muda, seta no teu programa lá a screen cara, correta lá. Vê se continua. Vamos lá, tá certo agora. Já setou 3.800. Isso, tá certo aqui em 3.800. E olha só o que acontece. Né? Se a gente vem aqui, ó, set colors, ele continua lá em 3.800. Vou entrar aqui no build font, tá? Então, entrei, ó, tô dentro do build font. Sinto muito que eu não consigo dar zoom aqui, tá? Vocês têm que dar algum zoom aí para ver. Então, ó, vou andando com ele aqui, ele continua em 3.800 lá, né? Tem uma hora que ele chega aqui, que ele precisa vir aqui fazer um vpeak. Lembra que o build font, o nosso build font, o que ele faz? Ele faz um vpeak, desvia para o lado e faz um vpoke para fazer o itálico, certo? Aqui ele vai fazer então um vpeak. Então eu vou entrar nesse vpeak aqui. Aí vamos ver, ele desliga a interrupção, faz o vpeak first. Ó, o vpeak first aqui, ó, zerou. Na hora que fez o vpeak first, vou voltar aqui. Então eu estou voltando no vpeak first aqui.
Espera aí. Já voltou para 3.800, mas só para vocês verem aqui, ó. Ele vai entrar no VPIC First, né? Aí tá indo VPIC First, por enquanto tá tudo bem. Aí dentro do VPIC First, ele tem um cara, ele faz uma chamada por um trau, que um cara que chama VDP Write NI, que é um cara responsável por fazer um out. Esse cara aqui pega os parâmetros, carrega o registrador C com o valor 99, que é a porta do VDP. E aí o que ele faz? Ele pega B, que é 00, joga o valor. E ele pega A, que é 8E, joga o valor. Na hora que ele joga o valor, esse valor aqui, ele zera esse cara aqui. Tá? Agora a gente precisa descobrir o que é esse 8. Por que ele está mudando essa tabela de sprite? O que é esse A aqui com esse 8E que ele está escrevendo? Então, vamos achar esse cara aqui na nossa Fusion C. NI, está aqui, ó. Essa VDP, ela é um assembler que ela pega, simplesmente ela pega. Basicamente, ela serve para você escrever um valor num determinado registro do VDP. Até aí tudo bem. Se você procura lá no manual do VDP, ele fala, olha, para você alterar um valor de um registro, você coloca o registro que você quer, mas você tem que colocar esse bit mais significativo para 8, para você avisar que você está escrevendo em um registro. A gente está fazendo um VPIC, find VPIC. O problema é aquela função de sets de sprite, tá bem antes, tá no VPIC. Não, tá no VPIC. O VPIC está extraindo o registro que marca o registro 6. Que não deveria. O VPIC não devia ter nada a ver com o registro 6. Certo? Pois é. Nada a ver, nada a ver. Né? Mas por que ele está fazendo isso? E por que funciona no Turbo R e no MSX2? O VPIC First, o que ele faz? Olha lá, all writing aqui. Tá. Se o screen modo for maior que 7, não é. O nosso é 1. Então não é essa parte aqui, ele vai vir para cá. É esse cara aqui. 7 o registro 14. Por quê? Para você escrever na VRAM, ou ler da VRAM, que é o que o VPIC está tentando fazer, você agora tem uma VRAM muito maior no MSX2. Certo? E ele tem um registrador 14 que não existe no MSX1 para controlar os bits mais altos do endereçamento da VRAM. Tá? Eles não fizeram suporte para simplificado para MSX1. Eles não fizeram. Então o que eles estão fazendo? Olha, ele está falando, escreva no registro 14. Isso aqui. Não importa se eu estou no MSX1 ou no 2, escreve isso aqui no registro 14. Tá? E esse endereço aqui, na hora que ele faz esse shift aqui, o resultado disso aqui está dando 0. Tá? E aí o que acontece com o endereço 14? O que ele está fazendo nesse write? Ele vem aqui e fala, olha, cospe para o registro 14. Só que, como que é 14 em hexadecimal? Né? 14 em hexadecimal, vamos olhar em binário, é mais fácil. 14 em binário é isso aqui. Só que como o MSX1 só tem até 8 registradores, ele só precisa de 3 bits. Ele descarta esse bit aqui. E qual que é esse bit aqui? Qual que é esse valor aqui? 110 em binário é quanto? 6. O que é o registrador 6? É a tabela de padrão do sprite. Então ele vem aqui para tentar endereçar um treco numa memória que é de MSX2, ele cospe aqui o 14 e não existe e cai no 6. Aí mata o nosso registrador 6, ele vira 0. Precisamos resolver esse problema. Uma das formas de resolver esse problema é alterar a Fusion C, tudo que é VPIC na Fusion C. Né? É marretar o negócio. Exato, exato. Tem outra forma que a gente pode ser esperto.
Vamos resolver o nosso problema na raça aqui. Vamos dar um VDP write registro 6 sprite pattern table, só que a gente tem que rodar ele acho que tem que rodar ele 11 vezes, certo? Fazer um shift right 11 vezes, é isso? 3800 shift right 11, só que 11 a gente está digitando em hexa, certo? 11 hexa é B 7, é isso aí, ó. Então o que a gente precisa fazer é o que o shift right da sprite pattern table e gravar de volta no 6. E aí o que acontece? Na nossa função game, o que a gente está cheio na função game? Pique e poke também, certo? Ó, aliás, vpique e vpoke, ó. Vpoke, né, para desenhar a cobra. Então, cada vez que a gente desenha alguma coisa, a gente dá o vpoke e ele estraga o endereço no registro 6. Lembra que a gente está sincronizado com o vblank. Na hora que a gente tem a interrupção, a gente roda a nossa rotina, que calcula as coisas e preenche a tela de novo, enquanto ele ainda não pintou e não pintou os sprites. Né? Ele está fazendo retraço, a gente está estragando o registro 6, porque a gente está calculando e fazendo um monte de vpoke. Na hora que ele chegar lá em cima e começar a desenhar, a gente já terminou a nossa rotina. Então a gente pode vir aqui no final da nossa rotina, se a gente consertar, então a gente vai estar sempre estragando o registrador 6 no retraço, aí a gente corrige antes de sair da nossa rotina, aí ele desenha com o registrador 6 corrigido. Tá? Então a gente vem aqui e fala um VDP write NI 6, vírgula, sprite pattern table shift right 11 e fecha. Compilar. Vocês entenderam o que eu fiz? Alguém não entendeu o que eu fiz? Na hora que ele vai desenhar, você voltou o endereço correto lá. Eu voltei o endereço correto antes dele desenhar. E eu sei disso porque a gente está sincronizado com o frame. Agora estou no MSX. Estou no MSX1. Tá aí, ó. Funcionou a bolinha. Não estamos mais pegando a tabela de pattern de tiles. Conseguiram chegar nesse ponto? Eu como sempre, eu não acompanho a digitação tô olhando. Ou eu olho o código ou eu digito. Então, basicamente, são duas linhas iguais, ó. É esse cara aqui, VDP write NI 6, com o endereço que ele precisa ter mesmo. Tá? Que ele fica antes da gente terminar o loop principal do nosso jogo ali, um pouquinho antes dele guardar o last diff. E essa mesma linha tem no início da nossa build sprites. Só que esse aí não é o NI que você colocou, né? Ou tem que ser o NI também? Tanto faz. É que um ele desabilita a interrupção, o outro não. Não, tudo bem, só fazer assim. Aí tanto faz, você vai colocar aí. Tanto faz. Beleza. Tá? Ô Danilo, Oi. esse VDP write NI, eu poderia dar ele toda vez que eu fosse fazer o desenho do sprite? É desnecessário, mas funcionaria também. Ou não? Ele, por incrível que pareça, ele não tem nada a ver com o desenho do sprite, porque o desenho do sprite, você está falando do put sprite. Isso, exato. Não é por isso Então, que ele está sujo? Não, então, o put sprite não tem nada a ver com ele, porque o put sprite ele é uma função que está trabalhando com a tabela de atributos e não com a tabela de padrões. Então ele é completamente independente, ele só tem uma referência para qual padrão você quer usar. Mas ele é completamente independente da tabela de padrões de sprites. Né? O problema dele está na hora que ele está processando e aí ele pega o valor do sprite, do endereço, ele vai na tabela de atributos e fala assim, olha, naquela tabela de atributos, assim, olha, no layer
5 de sprites, você vai querer colocar o sprite número 37. Aí ele pega esse 37, soma, faz vezes 8, né? E soma com o início da tabela de padrão de sprites. É nesse momento que está errado. Se você vier no PutSprite aqui e colocar essa linha aqui, durante o PutSprite ele vai ajustar. Mas suponha que aqui embaixo, vamos ver se é o caso ou não. Ó, você tem um vpoke aqui, ó. Então, se você fez isso aqui e ele entrou aqui também, porque além de ter um Apple item, ele está fazendo um hidden up, aqui também está mudando de nível, ele vai fazer vpoke. Na hora que ele fizer esse vpoke aqui, ele vai destruir você corrigiu. Aqui em cima você corrigiu. Perfeito. Só que com esse vpoke aqui, você destruiu a correção que você fez. Mas eu tenho que corrigir antes do quê? Antes do PutSprite ou antes do vpoke? Nenhum dos dois. Você tem que corrigir antes dele desenhar. E quem desenha é o VDP. Quem desenha é o VDP. Exato. Não é exato. Entendeu? Porque a VRAM ela está toda preparada ali para ser desenhado. Só que ele não desenha e depois manda para a tela o sprite. Alguém tem que pegar as informações de desenhar a tela e mandar a informação lá para o teu cabo de vídeo composto para controlar o tubo da TV. Quem faz isso no MSX é o VDP. E é nesse momento que é importante. Quais são os momentos que são importantes para você ter o registro 6 do VDP correto? Quando ele está desenhando a tela e quando você está montando os padrões na VRAM. Quando você está montando o sprite, está fazendo o PutSprite ali, você está mexendo em outro lugar da VRAM. Não tem nada a ver com o registrador 6. Nada a ver. Ele não usa o registrador 6 para fazer o PutSprite. Ele usa o registrador... Aqui, ó. Registrador 5. Sprite Attribute Table. O PutSprite usa o registrador 5, não o 6. Então, a sujeira que tem no registrador 6, tanto faz na hora que você faz o PutSprite. Quem que está sujando o registrador 6 é o vpoke? É o vpoke que é o vpic e o vpoke que chama o vpic first e o vpoke first, que chama o VDP write NI. O vpoke first e o vpic first, o que eles fazem? Eles setam um endereço a partir do qual você vai escrever na VRAM. Só que ele fala assim, puxa, eu tenho que... O endereço da VRAM ele é complementado pelo registrador 14. Só que o registrador 14 só existe no MSX2. Não existe no MSX1. E aí ele cospe para o registrador 14. Só que aí o VDP do MSX1 joga fora o primeiro bit e esse 14 vira 6. Entendeu? Existe um problema de timing do VDP que eu vou mostrar para vocês. Que a implementação que a gente faz está suscetível a dar problema. Eu já testei. De vez em quando dá o problema, ele suja um sprite. Mas não é sempre. Só que tem uma forma de forçar ele a dar sempre o problema. Como que a gente fez a implementação até agora? Devo pegar lá no Visual Studio agora. Como que está a implementação até agora? A gente usou um estilo Basic, né? Que quase não dá problema, de vez em quando dá problema, por isso que a gente vai colocar uma solução melhor, bem mais adequada. Vocês vão entender qual é o problema e vocês vão entender por que a solução é mais adequada, tá? Mas basicamente o que é? Lembra daquela sprite dollar do Basic? Que é uma variável string do Basic mesmo, que na hora que você joga coisa nela, ela pega a string que você jogou para ela e copia na VRAM na área da tabela de padrão de sprites. Então você constrói os sprites através da variável sprite dollar índice i, onde i é o sprite que você quer mexer. Aqui é exatamente a mesma coisa. Você fala um set sprite, não é uma variável, né? Você chama uma função, fala qual é o sprite que você quer criar, qual é o endereço que ele está na VRAM, desculpa, na RAM,
e qual é o tamanho em bytes desse sprite, porque o sprite ele pode ser de 8 bytes, se ele for 8 por 8 pixels, ou ele pode ser de 32 bytes, se ele for 16 por 16 pixels. Teoricamente, essa setSprite é para usar com 8 ou com 16 ali, né? Ele nem precisaria dar o tamanho, bastava colocar uma flag ali para falar qual é o tipo de sprite que você está falando. Mas ele colocou um tamanho, quem implementou colocou um tamanho ali. E a gente pode vir aqui, mudar para 3, para 1, para 200, né? Porque o que ele tem na verdade ali é um loop que lê a partir desse endereço aqui, tá? E joga para a área da VRAM, onde tem o padrão de sprites de índice i. Então, o que eu proponho aqui para a gente fazer agora é forçar isso aqui, vou estressar esse método para o erro aparecer mais vezes, tá? Então, vou só rodar o programa aqui para vocês verem como que ele está agora. Se a gente der muita sorte, o erro vai aparecer, mas ordinariamente ele não aparece. Bom, estamos rodando no Turbo R. No Turbo R não é para dar o problema, tá? Então aqui vocês só vão ver funcionando mesmo, tá? Então, tá aí. Quem estava na aula passada vai reconhecer, quem não estava vai ver qual é que é, né? Aparece, tá vendo o numerinho lá? Ó, ganhei um ponto. Ganhei um ponto aqui também, que miséria. Né? E o sprite está bonitinho, ó lá, ganhei 2 pontos, os sprites estão bonitinhos. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um MSX1, vou colocar aqui um MSX1, Sharp Hotbit, por exemplo, o Hotbit. Eu já vi dar problema no Hotbit, e já vi mais vezes não dar problema no Hotbit. Ó, deu problema, tá vendo? Vocês conseguiram ver, não? Sim. Tá? Então, já deu problema no Hotbit, mas ainda, ó, dá pra ver, o problema não é gigante, dá pra ver um ali, dá pra ver uma tentativa do círculo redondo ali, mas dá problema. A implementação do jeito que tá, ela tá quebrando, que é essa aqui, ó. Ela tá quebrando. Na hora que eu vou escrevendo pro VDP, eu tô escrevendo muito rápido. Mais rápido do que o 9918 e o 9928 aguenta. Algumas vezes dá certo, a maioria das vezes até dá certo, algumas vezes corrompe. Vocês conseguiram simular isso? Vocês conseguiram ver esse problema na máquina de vocês? Não? Não? Alguém conseguiu ver? Levanta a mão aí. Eu tava jogando até agora, antes de começar, o Hotbit. Foi o último que a gente testou, não consegui reproduzir não. Não, então, se você botou o jogo e não deu problema, ele não vai dar problema nunca mais, porque onde dá o problema é na construção do sprite. Então você tem que rebootar e verificar se, entendeu? Pra gente garantir que tá todo mundo vendo o problema, vamos forçar a acontecer. Que é o seguinte, ao invés, o que eu tenho aqui? Eu tenho um for, a gente tem, acho que 10 sprites, se não me engano. E aí o que a gente faz? A gente faz um for de 1 até o número de sprites e escreve 8 bytes na memória 10 vezes, só que tem todo esse loop aqui. Então ele escreve 8, tem todo o código de controle do loop, ele volta para cima, não sei o que, parará, escreve mais 8, tem o código de controle do loop e volta para cima. Então ele dá uns refrescos para o VDP nessa pausa, por isso que às vezes funciona. Se a gente não der o refresco para ele, aí vai quebrar sempre ou quase sempre, tá? E aí, para não dar o refresco para ele, é fazer exatamente a mesma coisa, só que fazer o contrário. Ao invés de escrever 10 vezes de 8 bytes, eu escrevo uma vez no sprite 0, o tamanho inteiro, os 80 bytes. Então eu vou copiar o bloco de sprites direto, começando no sprite 0, que é o que a gente tinha antes também, só que a gente fazia um por um. Aqui a gente vai ser mais eficiente, digamos assim, no nosso código, só que a gente vai estressar tanto o VDP que vai arrebentar de vez e todo mundo deve conseguir ver, pelo menos. Tá? Eu não vi nenhuma vez funcionar direito o Streck até agora. Então faz o seguinte, ó, comenta essas linhas aqui,
porque elas estão, no final das contas, estão erradas mesmo, a gente vai ter que propor uma solução melhor, e coloca essa alternativa 2 de código aqui, que é esse cara aqui, ó, que é basicamente a linha de cima, só que a gente vai cuspir para o VDP todo o bloco de sprites de uma vez. Tá? Então aqui o que a gente quer fazer? A gente quer fazer set sprite 0, vírgula, é o endereço que está na sprite patterns, vírgula, o size of sprite patterns. Cuspindo tudo de uma vez. Tá aí, ó. Legal? Compila. Deu pau aqui. Set sprite pattern. Compila. Se vocês quiserem, testem uma vez no MSX 2.2+, ou no Turbo R. Peraí que eu me perdi aqui. Não sei o que aconteceu. É só colocar, só copiar essa linha aqui para baixo, ó, e fazer cuspir tudo de uma vez, Fábio. Tá dando para entender, Dorival? Peraí, era pra comentar, né? Ou não? Comenta. Ah, desculpa, eu não comentei. Eu sou um idiota. Eu falei para comentar. Tá, eu mudei o meu Wi-Fi, tá ótimo. Obrigado. Tá, beleza. Outra dica aí de comentário, se você selecionar o bloco e fizer Ctrl Ah, é. Shift barra. Você já tinha Shift falado isso, barra. vou ter que experimentar isso agora. Ctrl Shift barra. Ctrl Shift barra. A barra do interrogaçãozinha lá perto do Enter. Ctrl Shift não funciona para mim. Ai, que estranho. Aqui comenta e descomenta. Para mim não funciona. Tá, depois deixa eu ver isso aí. Pra mim também não funciona, não. Aí depois eu mostro minha tela. Conseguiram Então, compilar? Conseguiram deixa eu ver compilar? aqui. Comentaram de cima, puseram ali embaixo, compilaram, Rodar. rodaram. Só que deu certo. Eu rodei no Hotbit, funcionou. Apareceu No lá. Hotbit. Tem certeza que... Também não deu erro, não. Que caramba! Vamos ver aqui no meu. Ó, esse aqui é no Turbo R. Hotbit. Turbo R tá perfeito. Vamos ver o mesmo programa no Hotbit. Opa, bugou aqui. Peraí, vocês estão usando o OpenMSX ou o WebMSX? O Open, testei 2 vezes e funcionou no Hotbit. Qual a versão do seu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, bugou aqui, ó. O meu não buga não. Tem Meu certeza bugou, que você tô está na usando a compilação que você fez agora? Verifica hora e data. Tenho sim, tenho sim. Deixa eu rodar de novo, ver se ele vai repetir. de novo. Testem mais vezes, por favor, porque é um problema de temporização isso, tá? E é um problema conhecido de temporização. Nosso amigo falava, o meu 928, 19. Eu tô rodando com a versão de agora. Eu tô até achei estranho que ele não corrompeu bugou tanto. de novo. Bugou de novo, né? Testem outros MSX1. Olha lá, ó. O meu tá zoado. Mais uma vez funcionou aqui. No Hotbit. Estranho. Você tá vendo que no meu não funciona, né? Sim. Né? Mas no Hotbit aqui funciona. Não sei dizer porquê, tá? E vou. Tá todo mundo na mesma página? Talvez não esteja conseguindo reproduzir, mas tá todo mundo na mesma página? Todo mundo junto comigo? Tá legal. O que ele tá fazendo? Ele desabilita interrupções, faz o vpoke first, né? E depois sai cuspindo. Ele usa esse outports aqui para sair cuspindo todos os dados que estão empilhados lá de uma vez. O problema que a gente estava vendo, o problema anterior da aula passada, estava nessa linha aqui, dentro dessa vpoke first, que estava arrebentando todo o nosso registrador
que guardava o endereço da tabela de padrão de sprites. Agora a gente tem um problema aqui também. Ó. Vamos olhar esse outports aqui. Outports, esse cara aqui. Ah, ele usou tier. Ah, já sabe, né? Já sabe, né? Então, ó, lembra que eu falei que os parâmetros em C, eles são passados na pilha. Tem um registrador dentro do Z80, que é o SP, que sempre está apontando para a pilha. Tem um outro registrador chamado HL, que ele serve para você endereçar as coisas, pegar dados da memória, então você põe o endereço nele, pega dados da memória. Não é a única forma, mas ele tipicamente ele é bastante usado dessa forma. E o que acontece? Não tem variável em assembler. O que você tem você tem memória e você tem registradores dentro da CPU. Tudo que você vai fazer é com meia dúzia de registradores dentro da CPU. Isso porque é Z80, porque se fosse como que é, o 6502 lá do Commodore, ele tem um registrador, né? 2, né? Mas é bem mais ridículo mesmo. Mas imagina aqui, a gente tem no nosso programa, que é um programa pequeno, sei lá umas 30 variáveis. Não tem como guardar isso em registrador, né? Então tem que ficar lá na memória, guardadinho, e acesso à memória é mais lento. A gente sempre quer priorizar, quando está em assembly, quer priorizar o uso de registradores, né? Porque as operações, a maioria delas são com registradores. Tem algumas operações que dá para fazer direto na memória, mas é mais lento. Então a gente está sempre querendo mexer com o registrador. Então a gente põe os dados nos registradores que a gente quer, né? E aí na hora que a gente não fala assim, putz, eu preciso usar o registrador para outra coisa. Tipicamente o que a gente faz? A gente joga na pilha, né? Usa o registrador para outra coisa e depois tira da pilha e volta para os registradores. Outra coisa que dá para fazer é o seguinte, quando você vai chamar uma subrotina, você põe os parâmetros na pilha, chama a subrotina lê tudo isso aqui, mas volta, não mexe no apontador da pilha ali, mas ela sabe que está numa posição ali embaixo, qual é a ordem dos parâmetros, e sabe que está ali embaixo do apontador da pilha, né? Então ela consome esses dados, faz o que ela precisa fazer, sai, na hora que sai, a rotina que chamou fala, putz, eu coloquei todos os dados na pilha, agora eu tiro da pilha e volto exatamente para a situação que eu estava antes. Né? Então é isso que ele está fazendo aqui. Quem chamou essa outports colocou esses dados aqui na pilha, então, e o apontador da pilha ficou aqui em cima, apontando para o endereço de retorno da função, mas isso é irrelevante para a gente aqui. Tá? Aí o que acontece? Eu vou querer agora essa rotina, como você passou os parâmetros, eu vou precisar recuperar os parâmetros dessa rotina. Aí o que a gente tem? A gente fala assim, olha, o HL, faz isso aqui que ele está fazendo. Ele está carregando o HL com o número 2, o valor 2, e está somando com o stack pointer. Na hora que ele faz isso, lembra que eu falei que a primeira coisa que tinha no stack aqui era o endereço de retorno? Ele pulou esse endereço de retorno e está pegando o primeiro, está apontando, o HL está apontando para o primeiro parâmetro que foi passado para a rotina, né? Que é a porta. Aí ele carrega esse load aqui, ó, é load, carregue no registrador C, não o valor que está em HL, mas o valor que, com esse parênteses aqui, significa o valor da memória que está sendo apontado, da posição de memória sendo apontado pelo HL. Então ele vai pegar justamente onde o HL está apontando, vai lá, pega esse valor, que foi esse parâmetro port que foi passado aqui, e carrega no registrador C. Aí ele incrementa o HL o que ele faz? Ele aponta para a próxima posição na memória. Desceu uma posiçãozinha aqui, ó. Aponta para a próxima posição na memória. E aí ele vai carregar esse dado aqui, que é o endereço. Lembra que era a porta, endereço da RAM e quantos bytes vai transferir? Então ele vai carregar o endereço da RAM. Tem um registrador aqui, que é o D e o E. Eles podem ser usados separadamente, cada um como um registrador de 8 bits, ou eles podem ser usados juntos como um registrador de 16 bits, mas você não consegue transferir 16 bits para ele de uma vez. Então o que você tem que fazer? Você tem que, bom, eu estou apontando para o próximo endereço aqui, eu carrego o byte menos significativo e coloco no E. Depois eu incremento o HL, ele vai para a próxima posição, e carrego o byte mais significativo dentro do D.
Então o que a gente fez agora? O C está com a porta, DE juntinho, de 16 bits, está com o endereço de memória que tem os meus dados a serem transferidos da RAM para a VRAM. Né? E aí a gente precisa saber quantos bytes agora. O que ele faz? Ele fala, olha, link HL vai para a próxima posição de memória, né? E carrega no B o parâmetro, o valor que vai estar apontado por HL aqui, que é o count, que é quantos bytes ele vai transferir. Então nesse ponto aqui que a gente tem o registrador C com a porta que a gente precisa cuspir o dado, DE com o endereço da RAM a partir da qual a gente vai ler para jogar para fora, né, para essa porta aqui, que é o VDP, e quantos bytes eu vou fazer. Certo? Aí, ele esquece por enquanto isso aqui, o que tem aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um loop que lê da posição DE, guarda em algum registrador e cospe depois o valor desse registrador para fora na porta C. Certo? B tem o número de bytes. Né? Então, aí eu faço, decrementa o B até o B chegar a 0 e fico repetindo isso até o B chegar ao 0. Leio da posição onde DE está apontando na RAM. Pego esse valor, cuspo para a porta C. Já foi o dado. Decrementa a variável B, o registrador B, que tem o número de bytes que eu vou cuspir, e fico fazendo isso até o B chegar a 0. Se o B começou com 5, ele vai fazer 5, 4, 3, 2, 1, 0, vai transmitir o 5, na hora que chegou no 0 a gente tem que parar. Eu posso escrever todas essas linhas para dar esse comando. Mas o Z80 tem um cara que é OTIR. Essa OTIR aqui é uma instrução que faz exatamente isso. Ela lê da memória, cospe para fora, decrementa um registrador, vê se é 0, se não é 0 repete. Só que essa instrução sempre ela sempre usa o registrador C como endereço da porta que vai cuspir. Ela sempre usa o registrador HL como ponteiro para RAM, da onde a gente vai ler, e sempre usa o registrador B como a variável de controle de quantas vezes ele precisa repetir. O C e o B já estão prontos aqui. Mas o nosso endereço, lembra que a gente leu aqui em D, porque a gente estava usando o HL como endereço, como registrador para ler o endereço? Né? Então a gente tem que... Só que esse OTIR aqui não quer usar o DE, ele quer usar o HL. Então aqui tem duas linhas aqui que ela é... Sabe, para quem conhece eletrônica, sabe que é o glue? O glue circuit lá, né? Esse aqui é um glue code. Né? Tipo assim, é uma forma de você compatibilizar o código que está aqui com esse aqui de baixo. Simplesmente a gente está passando os valores que estão em DE para HL para o OTIR funcionar. E beleza, funciona perfeitamente. Até onde o Z80 está interessado nessa história aí, o OTIR vai funcionar, ele vai repetir, vai cuspir tudo para fora, terminou, sai do loop aqui interno, tem esse hatch aqui que é o return, né? Volta para... Funcionou perfeitamente para o Z80, ele está felizão da vida. O problema é o seguinte, VRAM Access Time. É importante saber que existe um limite de velocidade quando acessando a VRAM, que é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Transferindo da RAM para VRAM. O quão rápido você escreve depende da forma do Screen Mode que você está usando. Se você tem sprites habilitados ou não. Por quê? Porque quando ele escreve a tela, ele fica lendo, ele vai montando a tela, né? Imagina o CRT lá projetando o raio. O VDP está em sincronismo com o CRT ali, né? E aí ele vai montando, vai pegar lá da memória, opa, a cor é vermelha, põe um pontinho vermelho, opa, pera a memória, é a cor azul, mas tem um sprite branco por cima, então a cor é branca. Então ele vai fazendo isso em tempo real junto com o CRT. Né? E se você tem, por exemplo, sprites desabilitados, o VDP sabe que ele não precisa acessar
a tabela de sprites, a tabela de padrão de sprites, parará. Então ele faz menos acessos ao VDP. Você consegue escrever mais coisas enquanto ele está lendo para montar a tela. Quando ele está no retraço, né, que é o nosso VBlank lá, que é aquele esquema que a gente ficou esperando o diff para saber quando ele está fazendo esse movimento, você consegue escrever na velocidade total. E aí na hora que entra de novo, você tem que dar umas esperadas. Mas mesmo na velocidade total, o VDP do MSX1 abre o bico. Então, ó, o TMS 9918 é o mais lento. E no pior caso, ele requer que você ponha espaço de vida, né? Afaste as suas leituras e escritas 29 T-states à parte. O que são 29 T-states à parte? São 29 ciclos do Z80 a mais. Notavelmente, isso é mais lento do que as instruções OTIR e INIR, que é o Alt, esse loop super otimizado dentro do processador mesmo, para fazer Alt, e o loop super otimizado do processador para fazer IN. Essas instruções, elas demoram 23 ciclos para fazer o Alt e jogar para fora. E o VDP precisa de 29. Ou seja, a Fusion C não estava preparada para trabalhar, fazer o VPoke First num VDP do MSX1 e não está preparada para fazer o Altports no VDP do MSX1. Não está. Então, o que ele fala? O que o Grau fala aqui? Ó? Ao invés de usar o OTIR, faz um Alt-I que é praticamente o OTIR inteiro, menos... Oi? Sem o loop. Sem o loop. Nós você podia separar tudo isso em instruções separadas. Mas não precisa. Se você fizer só o Alt-I, carregou da VRAM, cuspiu para o VDP e decrementou o B. O que ele está falando aqui é jump se não for zero. Então ele tem um if junto com um goto. Né? Se a flag 0 não for zero, ou seja, B não chegou no zero ainda, eu preciso continuar cuspindo para fora. Então você faz o goto para Alt-I to VRAM, que é esse label aqui em cima. Ou seja, ele vai fazer o seu programa vai fazer o loop ao invés do processador fazer o loop. Quando você rodava o OTIR, ele demorava 23 ciclos. Mas a combinação dessas duas aqui dá exatamente 29 ciclos, que é o que o VDP precisa que aconteça. Então, se se aqui tivesse escrito esse código que está aqui, esse problema que a gente está vendo não estaria dando. Só que está escrito, eu não vou recompilar. Tá? Está escrito, eu não vou recompilar. Em vez disso, por quê? Ah, não é bom ficar rápido? Mas olha, essa rotina é uma rotina pequena, que executa uma vez na hora que você executa, na hora que o jogo entra. É um pentelésimo de segundo para executar uma vez na hora que não tem ninguém jogando. Então, não faz diferença nenhuma. Tá? Então, o que eu recomendo fazer? O que foi que eu fiz? Olha o formato dessa set sprite pattern. A gente não implementou algo muito parecido? A gente implementou, para a gente fazer a build tiles, para a gente fazer a build font, a gente implementou um cara aqui, não, build font não está usando, mas tá aqui block to VRAM, que é o que? A gente pega um bloco da RAM e copia para VRAM. O que a set sprite pattern faz? Pega um bloco da RAM e copia para VRAM. Só que a nossa implementação não está em assembler. A nossa implementação está em C. O loop é controlado em C. O out é feito em C. Ou seja, vai dar um monte de assemblers a mais aí. E não vai ter o OTIR, não tem o OTIR ali no meio. Que é o problema. Então esse aqui vai ser muito mais lento que o OTIR. E também vai ser muito mais lento até o código que o Grau mostrou pra gente ali na página dele. A gente não vai estar fazendo em 29 ciclos, querendo. A gente vai estar fazendo uma porrada de ciclo. Porque esse treco aqui está em C. Tá? E uma porrada de ciclo, nesse caso, não machuca ninguém e está pronto. Então é só usar. Então, ao invés de usar o set sprite pattern,
o que eu recomendo, se vocês acharem aí no roteiro, é a gente usar a nossa block to VRAM, porque a gente sabe que ela é lenta pra caramba. A característica ruim dela vai ser, na verdade, a solução para o nosso problema. Tá? Então eu vou comentar essa segunda aqui também, porque tá ruim. E na alternativa C, o que a gente vai falar? A gente vai falar, olha, coloca, é exatamente igual isso aqui, ó. Só que aqui você dá o índice do sprite, aqui a gente dá o endereço, ela mesma transforma o índice do sprite para o endereço da VRAM onde precisa ser colocado. Mas no nosso caso, como o índice é 0, vai exatamente a Sprite Pattern Table. É só jogar para esse endereço lá no final das contas. Sprite Patterns aqui em cima, Sprite Patterns aqui embaixo. Size Off aqui em cima, Size Off aqui embaixo. A semântica é exatamente igual. Só que a nossa rotina é muito mais lenta. E no judia do VDP do MSX1. Nossa, minha ideia. E agora, hein? Quem aposta? Quem aposta? Pronúncia. Ó, funcionou. Funcionou. Então essa é uma outra alternativa. E aí, senhores? E com isso, a gente terminou a sessão. Tá? Todo mundo conseguiu colocar o bloco de VRAM aí? Rodou? Sim. Rodou, funcionou? Fez o Danilo, obrigado. Tudo tranquilo por aqui. É isso aí, galerinha. Agora eu vou nessa. Fechou, gente? Só, até mais. Beleza, Danilo. Beleza. Boa noite. Valeu, Obrigadão, pessoal. cara. Valeu. Falou, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Saga.